todos, bem-vindos àquele que será talvez o primeiro vídeo de regresso oficial do canal ao fim de um ano de paragem. Esperemos, oremos para que seja realmente o regresso do canal. Decidi trazer-vos uma tag que vi há coisa de pouquíssimos minutos e que traduzi tipo agora, que é uma tag sobre o outono, que é a minha estação do ano preferida, ou uma das estações do ano preferidas. Este vídeo terá de ser gravado assim, totalmente de seguida, sem cortes, sem pausas, porque eu não estou a conseguir editar vídeos, portanto, aguentem desse lado, é possível que fique um bocadinho grande, portanto, bora lá? Sim? A tag chama-se, ou eu traduzi para, a tag original vai estar na caixa de informações, todas as informações vão estar lá, assim como as perguntas originais e a tradução bem manhosa que eu fiz delas neste momento. Eu vi a tag no canal da Reagan, é uma tag sobre o outono, como eu já disse, chama-se, eu traduzi para Finalmente Outono, book tag, acho que originalmente é Finally Fall, ou Fall Finally, uma coisa assim. São 10 perguntas que giram em torno do outono e em torno dos livros e, portanto, vamos começar, que eu já tenho aqui um monte gigantesco de livros para vos mostrar. E a primeira pergunta desta tag é: no outono o ar fica frio e limpo. Escolhe um livro com um cenário vívido. E para esta questão eu escolhi uma das minhas atuais leituras, que é Outlander, Os Tambores do Outono. Este livro é o quarto na série. Não foi o último a ser traduzido em Portugal, mas foi um dos últimos. E todos os livros de Outlander, quer gostemos da história ou não, eu tenho vários problemas com esta história, tal como vocês sabem ou não, não sei, passado um ano, não sei o que é que vocês já sabem ou não. O cenário nestas histórias é incrivelmente vívido, extremamente bem descrito. É um dos pontos a favor para mim da autora, é que eu acho que ela descreve muito bem todo o cenário envolvente e nós acabamos por nos sentir realmente parte de tudo aquilo que se está a passar, especialmente as descrições da Escócia, dos campos verdes, das rochas, do mar, do frio. Nós acabamos por absorver tudo aquilo. E então, primeira escolha, Outlander. Este livro pesa chuchu. Ai, eu mandei-o ao chão. Oh, meu Deus. E agora eu não corto. Segunda questão. A natureza é bela, mas também mortal. Escolhe um livro com uma escrita bela, mas que lida com tópicos pesados, tais como a perda ou o luto. Qualquer tópico pesado acho que encaixa nesta questão, mas eu escolhi um livro que eu acho que nunca mostrei aqui no canal. Fica difícil fazer tags, porque uma pessoa não lê assim tão depressa para poder ir variando os livros. Mas eu escolhi o livro Os Cães de Babel, que conta a história... A ver se eu me lembro disto, porque eu já li este livro há muito tempo. Conta a história de um homem que perde a mulher num acidente doméstico, um acidente em casa. Eu penso que ela cai de uma árvore. E ele fica tão obcecado por tentar perceber o que é que aconteceu, porque há ali algumas evidências de que aquilo poderá não ter sido um acidente. Ele fica tão obcecado com aquilo que aconteceu, que ele começa a investigar. A única testemunha do acidente é a cadela dele, que estava em casa naquele momento, e portanto ela foi realmente a única testemunha do acidente, e ele tenta ensinar então a sua cadela a falar como os humanos para que ela possa explicar-lhe o que é que aconteceu. No meio desta loucura toda ele acaba por encontrar um especialista em linguística, supostamente, que vai e que consegue ensinar então os cães a falarem mesmo como nós. E acreditem que as coisas ficam incrivelmente pesadas. Se vocês gostam de animais, e especialmente se gostam de cães, se gostam muito de cães, este livro pode tornar-se um bocadinho macabro. Porque não era bem aquilo que eu estava à espera quando comprei o livro. Surpreendeu-me muito pela positiva, mas é realmente pesado. E, no entanto, é muito curto. Portanto, eu aconselho. Mas vão preparados, porque não é lindo e maravilhoso, é pesadão. A terceira pergunta é: outono é regresso às aulas. Que saudades do regresso às aulas. Escolhe um livro de não ficção que te tenha ensinado algo de novo. Portanto, não ficção é um problema para mim, porque eu não costumo ler muitos livros de não ficção. Mas eu recebi aqui há dias este livro no correio de parceria, e tenho estado a dar-lhe uma vista de olhos, e é o livro Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes, e tem realmente ensinado algumas coisas aqui à G. É um livro que conta as histórias resumidas de várias mulheres e raparigas que marcaram a diferença
no nosso mundo e na nossa vida enquanto mulheres hoje em dia. Eu estava aqui à procura de um nome que fosse assim muito conhecido, como a Jane Austen, por exemplo, e portanto acabamos por ter assim tipo uma mini biografia de cada uma destas personagens, do que é que elas fizeram na vida delas e porque é que elas foram importantes. E este livro ensinou-me algo, porque eu sou-vos sincera, eu não conheço a maioria das mulheres que estão aqui representadas. E isso não deixa de ser surpreendente. Dá-nos uma visão totalmente nova quando terminamos de ler este livro e percebemos que muito daquilo que nós, mulheres e também homens, mas muito daquilo que nós mulheres temos hoje em dia foi graças a algumas atitudes destas mulheres que já faleceram. Algumas delas, outras não. Ensina-nos no mínimo a não tomarmos tudo por garantido e portanto este livro ensinou-me algumas coisas novas, continuo a ensinar porque eu ainda não o terminei de ler e portanto eu recomendo também. Acho que é um bom livro para a determinada altura oferecermos às nossas filhas, caso as tenhamos. Acho que a partir aí dos 10 anos, 11 anos, acho que elas já têm maturidade para ler uma coisinha destas e aprenderem algumas coisas novas, porque é urgente, minha gente. Enfim, quarta pergunta. Para nos mantermos quentes, é bom passar algum tempo com pessoas que amamos. Muito, muito verdade. Escolhe uma família, amigo ou grupo ficcional do qual gostavas de fazer parte. E eu aqui continuo a regressar sempre às mesmas personagens. É inevitável. Eu escolho sempre ou a família Weasley, que neste caso não escolhi, está ali em cima, ali para cima, ou a Rachel Morgan dos livros da Kim Harrison, da série Hollows, cujo grupo de amigos é absolutamente fantástico, porque eles, apesar de não serem família, eles são família. É uma bruxa, uma vampira e um pixie. E eu adorava fazer parte deste grupo de amigos. Adorava. É incrível que eu tenho 30 anos e continuo a querer fazer parte de um grupo absolutamente ficcional, porque um pixie. Eu gostava de ser amiga de um pixie. Pergunta 5. As folhas coloridas estão a empilhar-se no chão. Deixem-me já pegar nisto. Mostra um monte de lombadas com as cores do outono. Foi fácil porque eu acabei por escolher todos os livros que estavam todos na mesma prateleira ali para cima. E escolhi estes fofinhos que têm cores muito outonais, vermelho, laranja e acastanhados, muitas cores misturadas. Eu adoro o outono. Não vos vou falar de sinopse de cada um, porque senão não saímos daqui. E até porque eu não li 2 deles, mas pronto, 3. O primeiro livro que escolhi foi então o Endgame, o segundo livro da trilogia Endgame, que ainda não li, mas recordo-me que adorei o primeiro livro. Tenho tratado disto. O segundo livro foi A Rapariga que Sabia Demais, que ainda não li. Legend, de Mary Lou, que já li, tenho que ler a continuação. E Illuminae, que estou morta por ler, mas que ouço tanta crítica opostas, ou se gosta muito, ou tem muitas críticas negativas, que eu fico um bocado balançada e acabo por o meter de parte, mas enfim. A sexta pergunta é: o outono é a altura ideal para contar histórias à lareira? Escolhe um livro onde alguém conta uma história. Muitas opções aqui, muitas. Mas eu escolhi um dos livros que li há menos tempo. Foi uma das leituras mais recentes, que é então O Jardim das Borboletas. É um thriller que conta a história de... Ou melhor, voltando atrás, o livro é-nos contado por uma rapariga que nos conta aquilo que lhe aconteceu, de forma a nós percebermos o crime que está aqui envolto neste livro. É sobre então um homem que rapta raparigas para as manter prisioneiras no seu jardim de borboletas, que não é literalmente um jardim de borboletas, é preciso lerem para compreenderem, eu não quero revelar muito, mas enfim, o livro começa então com esta rapariga a contar aos detetives do FBI então como é que tudo aconteceu e vamos seguindo a narrativa dela até ao final para percebermos então se ela está envolvida, se não está envolvida, quem é este homem do Jardim das Borboletas, o que é o Jardim das Borboletas. Eu gostei muito, foi uma leitura muito boa, arrepiante, com um final surpreendente, mas eu ainda não fiz a opinião dele. O final, mas eu gostei muito do livro, muito. Também aconselho, para quem gosta deste género de thrillers, aconselho. Pergunta 7.
As noites estão a ficar mais escuras, partilho uma leitura assustadora e eu também volto sempre ao mesmo livro porque eu farto-me de recomendar esta coisa às pessoas, mas ninguém lê, eu não vejo ninguém a ler Jonathan Aycliffe e não entendo porquê. E o livro que eu escolhi então é o Naomi's Room, que é um livro de terror do escritor Jonathan Aycliffe. Eu não tenho a certeza se Jonathan Aycliffe é um pseudónimo para o verdadeiro nome do autor. Já não me recordo disso. Mas, anyway, é uma história clássica de fantasmas. É fantástica. Incrivelmente bem escrita, mas assim mesmo, muito bem escrita. Eu li o livro em inglês e foi talvez o livro que eu mais dificuldades tive em ler em inglês. Porque realmente é para adultos, não é? Não é um YA, uma coisa que se leia assim facilmente, um romance. Não, é difícil de ler, é puxadote. Mas é fantástico, é mesmo, a sério. Eu não me esqueci desta história ainda. E é arrepiante, e é... farto-me de aconselhar isto às pessoas, mas ninguém lê. Jonathan Aycliffe. É uma pena. Eu acho que já houve um livro deste escritor traduzido em Portugal, mas que já não existe também, porque foi de uma editora daquelas que já não existe, tipo a Diffel, uma coisa assim desse género. É uma pena, porque Jonathan Aycliffe é fantástico em histórias de terror. Eu quero muito ler mais livros dele. E não são caros, isto é tipo um paperback minúsculo, tamanho de bolso, é barato e é mesmo, epá, é bom, é muito bom, muito bom. Pergunta 8, os dias estão a ficar mais frios, para além de escuros, estão a ficar mais frios. Escolhe um livro pequeno, cuja leitura aqueça o coração e os dias gelados de alguém. E eu escolhi o livro Tudo, Tudo e Nós, de Nicola Yoon, que é tão fofo, muito fofo. Aquece o coração de qualquer pessoa gélida, a não ser que seja realmente muito, muito cocó. Só assim é que não se vai gostar disto. E é um young adult. E eu não gosto muito de young adults, mas... meu Deus, esta história é muito fofa. É muito fofinha. Eu adorei o final, adorei tudo neste livro. É maravilhoso. Eu acho que não é preciso eu explicar sobre o que é a história, porque eu acho que já toda a gente no BookTube conhece esta história. Se não conhecem, vão pesquisar. Eu não tenho que vos dizer tudo. Pergunta 9, menos uma folha. O outono regressa todos os anos. Yay! Escolhe um livro preferido ao qual gostavas de regressar brevemente. E eu escolhi, como sempre, porque acho que toda a gente acaba por escolher isto. Fico ansiosa por ver as vossas respostas, para ver se mais alguém vai escolher isto ou coisas diferentes. Eu escolhi então Harry Potter, porque é sempre aquele livro para o qual nós gostamos de regressar eventualmente. Já não leio Harry Potter há algum tempo e gostava muito de reler, no entanto, eu gostava de reler as edições ilustradas. Eu tenho dois, tenho o primeiro e o segundo. Só que eu tenho o primeiro em inglês e eu quero o livro em português. Dificilmente eu irei reler Harry Potter em inglês. Dificilmente isso irá acontecer e, portanto, eu quero despachar aquele livro e comprar o livro em português. Portanto, quero regressar, mas não sei quando. É assim. Porque dificilmente eu releio livros. Eu não costumo reler livros. Eu tenho tanta coisa para ler que reler livros é uma perda de tempo, portanto... Pergunta 10, o outono é a altura perfeita para nos aconchegarmos a ler à noite. Se tivermos tempo e energia e sono, ou não tivermos sono para isso. Partilha os teus acessórios de leitura que compõem este cenário. E a única coisa que para mim compõe realmente um cenário de aconchego de leitura é no outono e no inverno. É uma manta. É a única coisa para mim que realmente faz muito sentido. Neste cenário de aconchego, especialmente agora que sou mãe e que não tenho efetivamente tempo para me aconchegar assim a ler. Portanto, eu antes, se eu não fosse mãe, eu acrescentaria aqui uma canequinha de chá, um gato confortavelmente deitado nas minhas pernas, eles andam por aí, atenção, a manta, o chá, os gatos, o livro, a lareira acesa, a chuva lá fora, perfeito. Agora, sinceramente, basta-me não ter sono, uma manta e está feita a história. E eu dificilmente agora leio em casa, leio muito nos transportes, em casa não consigo ler. Enfim, vocês sabem como é, alguns de vocês saberão como é. É assim. Uma mantinha. Esta mantinha, para quem estiver interessado, dificilmente também estarão. Gosto muito da palavra dificilmente ultimamente. Não sei porquê. É da Primark, é polar, é tão fofa, tão macia e geralmente esta manta está sempre no sofá da sala, a cobrir o sofá da sala. Funciona como uma proteção para o sofá e os gatos adoram-na, e eu também. E foi muito barata na Primark, portanto, deem lá uma vista de olhos que há lá assim mantinhas bastante acessíveis e muito quentes.
E finalmente, a 11ª pergunta, que não é uma pergunta, é partilha o amor pelo outono. E enfim, está na altura de taguear alguém. Eu não costumo taguear assim diretamente as pessoas. E isto porquê? Passou-se um ano. E neste ano desapareceram muitos canais, surgiram muitos canais. Então, nesse sentido, e como eu ainda estou a descobrir alguns canais novos, não vou taguear ninguém em específico, mas vou-vos pedir que façam esta tag, especialmente se gostarem do outono, e que partilhem, porque eu quero saber as respostas a algumas questões, especialmente o regresso a algo que vocês gostem muito, se toda a gente vai escolher Harry Potter ou não. Esta edição é a coisa mais fofa, não é? Slytherin Pride. Enfim, é esta a tag do outono, espero que tenham gostado. Deixem os comentários cá em baixo, partilhem o amor pelo outono e até ao próximo vídeo do Mil Folhas.